A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Trans FM, do programa O Espiritismo está no ar, essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Hoje, dia 17 de maio de 2018, quinta-feira. E com muita alegria recebo no programa meu querido amigo, professor, psicanalista e expositor espírita, Maurílio. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, caro Pedrosa, boa noite, caros ouvintes de perto e de longe que nos ouvem nesta nossa tentativa, nesse nosso prazer que temos aqui de compartilhamento daquilo que vamos aprendendo em experiências diretas da nossa vida e através de leituras constantes. A gente tem que ser estudioso constante porque a realidade vai mudando, é dinâmica. Quem não muda fica para trás. Então, nós não podemos, por isso que se fala em fé raciocinada, se fala que nós temos que caminhar de acordo com a evolução dos tempos. Então, nós estamos aqui para contribuir com vocês e, antes de tudo, aprendemos, Inclusive, se vocês podem, mandem sugestões, críticas para nós, porque o nosso programa vai ficar mais rico, Estamos agora tentando também mandar através do YouTube, para aquelas pessoas que não podem ouvir o programa naquela data, naquele momento, tem alcance lá, nós vamos tentar colocar alguns programas em YouTube. Então mande críticas, sugestões, estamos sempre abertos aqui a colocar vocês também no ar indiretamente. Perfeito, Maurílio, isso mesmo, nós estamos à disposição dos ouvintes, podem fazer críticas, dar sugestões e a gente comenta aqui sobre os queridos companheiros que interagem conosco, como eu sempre tenho falado aqui do nosso querido Chaveirinho, de outros mais, podem dar as sugestões que a gente terá o prazer de anunciar aqui no ar. Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade ao estudo de ontem, o ser subconsciente, computação cerebral. Dúvidas? Entre em contato conosco. O telefone da Rádio Trans FM é 0 operadora 32 3223 0736. Para falar comigo, operadora Oi, 98801 2675. WhatsApp 984-494959 e o nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Ficaremos felizes em atendê-los. Nós vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados irmãos em Cristo, para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e alterações. Não indaga acerca de sua natureza, pergunta onde mora, nele não vê causa obscura e impessoal do universo, chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e da prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da sua própria consciência e confia em Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos redamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de referir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Meus queridos e amados irmãos, busquemos a casa do Pai, Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Muita paz
Que Ele nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa O Espiritismo Está no Ar, essa onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola psicologia transpessoal à luz da doutrina espírita, o subconsciente, computação cerebral. É o assunto que nós vamos estudar. É normal que se almejem o êxito, a fortuna, o sucesso nos empreendimentos, o progresso cultural e artístico, o interesse de trabalhar, não raro, fracassando nos tentames. Ante o insucesso, descoroaçando-se, afirma-se que é portador de vontade débil, ou se é vítima do infortúnio, do destino ingrato, entregando-se ao malogro aparente. Então só aquelas pessoas que fracassam colocam a culpa no destino, não é? Nas perseguições, tornando-se vítimas. Na verdade, ele foi um mau administrador, essa é a mais pura verdade, não soube administrar aquilo que ele tinha conquistado, e depois é muito fácil transferir responsabilidades, não é? Deus não quis, eu sou infortunado, esquecido. Não é bem assim. Nós temos as nossas responsabilidades, tanto do sucesso quanto do fracasso, todas duas, né? Embora uma na contramão da outra, mas a responsabilidade é nossa, não é? Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental. Isso é fato. Todas as pessoas que estudam o inconsciente, o subconsciente, já afirmam isso categoricamente. Está na vontade do espírito, do ser, né? Inclusive, um belo livro, O Poder do Subconsciente, eu aconselho aqueles que ainda não leram, por favor, leiam, maravilhoso. O que nós temos de força no interior e não sabemos, e nem executamos, não usamos normalmente, né? Então, em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Então, a partir do momento que as pessoas começam a exercitar, ela passa já uma fixação automática, já vai no automatismo. Por quê? Porque ela está já habituada a esses pensamentos de progresso. A mesma coisa é o infortúnio ou o pessimismo. A pessoa já tem um pessimismo nato. Então, não vai dar certo, vai dar errado, isso vai acontecer. Se está bom demais, porque vai acontecer alguma coisa, vai ficar ruim. Então, nós trazemos as leis do universo, né? Lei de atração. O universo responde tudo aquilo que você pergunta, né? Tudo aquilo que você faz e age. Precisamos dizer que diante de um pé de rosa, você tem a escolha, ou se fixar no espinho ou na flor. Tem gente que diz, olha, tem uma rosa bonita ali, mas você já viu que espinheiro? Outra pessoa diz, bom, tem espinhos ali, mas você já viu que rosa? O foco é a gente que põe, o indivíduo que põe, né? Gente focada no joio, gente focada no trigo. Não podemos negar a existência desse aspecto dual. Existem as duas situações, né? Seria interessante a gente pensar também aqui, né, Pedrosa, como que nós temos uma dívida com os clássicos muito antes de Cristo. Tanto temos aprendido estudando Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. O Aristóteles, né, com a sua ato e potência, ou potência e ato. Aristóteles disse, nada há em nosso intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Só que como ele não tinha ideia de reencarnação, a gente pode dizer que houve um engano aí. Tem coisa que está no nosso inconsciente e que não passou pelos sentidos nesta existência, mas deve ter passado em outras. Ele não trabalhava com a ideia de reencarnação, não podia concluir o raciocínio, que agora a gente pode ir mais longe, aceitando a frase dele, mas colocando que nós não atuamos apenas numa existência. Vida é uma só, mas existências são múltiplas. Então, os nossos órgãos dos sentidos, que são 5, depois passa para 6, e hoje se chega a dizer que tem mais de 20, são os captadores da realidade. Eles é que captam, que percebem, que sentem e levam ao nosso inconsciente, as coisas que lá estão armazenadas. Então, e o Platão, que vai já aproximar com as ideias nossas aqui do nosso espiritismo, né, vai dizer, nós temos reminiscências, ou seja, chegamos ao mundo trazendo uma bagagem
E quando vamos aprender alguma coisa, na verdade vamos reaprender, porque já sabemos, já estivemos aqui outras vezes. Então, o Espiritismo se nutre muito das ideias do Platão, com a sua teoria da reminiscência, né? Educar-se significa, na verdade, reeducar-se, significa passar outra vez aonde já passamos e enriquecido por aquelas experiências. Outra coisa também, que aí a gente percebe em Joana de Ângeles e no Jung, a ideia do inconsciente individual, inconsciente coletivo e o arquétipo, né? As coisas, a gente achava antes, o próprio Freud, no início dos seus estudos, que primeiro tem o inconsciente individual, depois forma o coletivo e vai lá para os ancestrais. Na verdade é o inverso, né? Nós temos o arquétipo, os ancestrais, o inconsciente coletivo e depois finalizamos no nosso inconsciente individual, né? Isso é um caminho bastante interessante observar, que do que está no nosso inconsciente origina-se muito lá atrás, mas está criando atitudes em nós, que nós não administramos enquanto não jogamos aqueles conteúdos na nossa consciência. E nós temos que ser humildes e reconhecer que não podemos ter na consciência todo o inconsciente, ficaríamos paranoicos. Nosso inconsciente não cabe na nossa consciência, é daí a nossa humildade. É mais alguém que quisesse olhar para o sol, né? Você não consegue olhar para o sol, você fica cego. Assim também o nosso inconsciente é o nosso sol profundo, nosso self profundo, que dia a dia a gente vai buscando entender, sem entendê-lo na sua plenitude. Alguns chegam a dizer que é o Deus interior, não é? Perfeito, Maurílio, realmente, já pensou se vem à tona inúmeras lembranças do passado, como é que nós ficaríamos aqui na vida atual, né? Então, elas estão adormecidas, algumas por necessidades, né, aparecem, outras não. O infortúnio é o resultado das ações negativas dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente, que, por sua vez, conspira com firmeza contra as aspirações novas e inabituais, vencendo-as. Então vejam só, são experiências também de outros tempos que nós guardamos, dos infortúnios, dos insucessos, que está aqui, nós precisamos trabalhar isso. Por isso as pessoas estão sempre com aquele pensamento negativo, de que para mim não vai dar certo, funciona para o outro, mas para mim não funciona. Ele tem sorte, Deus privilegiou. Não existe privilégios, meus queridos irmãos, não existe privilégios. Deus não faz acepção de pessoas, como afirmou Jesus. Tem muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende que por 99 justos. Então não existe isso. Se a pessoa tem a facilidade da leitura, é porque ele é um estudioso de muitos tempos, né? Se ele é um grande empresário hoje, com certeza ele já veio também trabalhando nesta área em outros tempos. Ele tem uma grande experiência nessa aí, na parte de administrativa e outras mais. Enquanto eu não tenho, mas ele já tinha. Às vezes tem pessoas que certamente inculta, mas que tem uma cultura muito grande. Nós podemos falar aqui do Tramontina, né? O sujeito, a história belíssima, inclusive, dele, que acredito que muitos conhecem. Quer dizer, aquele homem que não sabia nem assinar o nome, se tornou um grande empresário. Vocês acham que é apenas dessa atual encarnação? Óbvio que não, ele já tinha trabalhado isso em outros tempos, né? Tinha experiência nessa área administrativa e colocou em prática. Agora, todos nós podemos aprender. Eu não sou músico. Olha, meu amigo aqui ao lado é. Agora, ele talvez já tenha aprendido de ouvido, quantos companheiros assim, né? Já tinha o dom disso aí. Por que esse dom? Esse dom são experiências já vivenciadas. Então, para ele foi fácil, que ele estava relembrando, não é privilégio, ele estava relembrando o que já conhecia. Agora, eu posso aprender? Posso. Eu vou machucar os dedos, ferir tudo, mas se eu me empenhar, eu vou também aprender. Depende do esforço de cada um. Não é porque eu não aprendi no passado que eu não posso aprender na atual encarnação. Posso sim, com mais dificuldade, certamente, porque ele já tinha essas experiências e eu estou vendo pela primeira vez, mas o esforço e a dedicação vai fazer com que eu me torne um violeiro, por exemplo. Eu gosto muito da experiência do agricultor, né? O agricultor toma da semente de boa qualidade,
está ali já adiantado, então, o pé de milho. Na semente está contido o pé de milho. Mas ele tem que criar, fazer a cova, botar o adubo, botar a água, cuidar da capina, esperar o tempo certo para colher o milho. Então, o que eu quero dizer com isto? Nós trazemos sementes, mas é preciso que na família, na escola, no meio que a gente vive, as pessoas nos ajudem, criem oportunidades para que nossa semente seja germinada e cresça, porque senão nós caímos numa determinação anterior sem levar em conta o momento presente. Então, repetindo, cabe à família, à escola, o ambiente de trabalho, etc., criar as oportunidades para que a gente possa fazer germinar as sementes que já trazemos de outras encarnações, né? A semente por si não vira o pé de milho, vai ter um longo trabalho de plantio, de adubação, de regar, de aguardar o momento certo. Então, isto é, em cada existência nossa, nós estamos plantando e aguardando a colheita. E entre plantar e colher, tem um longo trabalho, não é, Pedrosa? Sem esse trabalho, as coisas não acontecem. Sem dúvida. Não existe vitória sem lutas, meus irmãos. Podem gravar isso aí, né? Tudo tem um empenho, um trabalho, e ainda mais nós encarnados aqui no planeta, que não é para passar férias, né? Isso aqui não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui para trabalharmos e aprendermos. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso, mediante atitudes que se transformam em base de segurança da existência, irradiando os seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constituem. Olha, essas vibrações a gente deve sempre, trazendo para o lado religioso, sempre vibrar com a espiritualidade, ter pensamentos edificantes. Isso é de suma importância. Mesmo passando por um caos, por problemas, nós temos um país hoje conturbado, mas nós temos que ter pensamentos mais edificantes. Vibrar no alto significa que nós deixamos de ter interferências de espíritos enfermiços. Lembrando mais uma vez do Evangelho de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Olha que Jesus coloca o vigiar primeiro, antes da oração. Vigiai e orai. Então, vigiar o que? Os nossos pensamentos. Então, meus queridos irmãos, vamos vibrar mentalmente num estágio mais elevado, não é? Não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas comandando os acontecimentos. Eu posso até falar para os senhores e senhoras ouvintes sobre o nosso programa. Tivemos muito problema no início, não tínhamos assim, uma certa relação direta com o microfone, com os programas de rádio, não tínhamos pessoas para nos auxiliar a pagar o programa na rádio. Aqui a doutrina espírita tudo é gratuito, né? Nós pagávamos do próprio bolso para o horário. Agora, por que estamos no ar aqui? Pela persistência. Então, temos problemas, mas temos que persistir. E isso serve para tudo, né? Para você que quer montar uma empresa, uma pequena loja, não importa. Até mesmo o simples engraxate. Ele tem que ter persistência para conquistar cada vez mais pessoas para que o procure. Assim, o barbeiro, né, o cabeleireiro, tem que ser um bom profissional e persistir. A persistência realmente faz o sucesso. Se a pessoa desiste logo no primeiro momento, tudo cai por terra. Um livro muito interessante que vai falar da energia ilimitada, que são as forças que estão no universo disponíveis. Agora, você pode colocar dentro de você um pouco dessa energia, muita energia ou nenhuma energia. Tem pessoas que se sentem fatigadas o tempo todo, né? Vivem cansadas, até de não fazer nada, né? Porque o não fazer nada também cansa. E tem pessoas que trabalham muito e não se sentem fatigadas, sentem um certo cansaço, que ele vai chamar de cansaço positivo. Aquele que você, no fim da obra feita, assim como Deus também ao criar o mundo, né? Naquela questão do Gênesis, né? Criou a terra e viu que era bom, criou o mar e viu que era bom. Então a gente também, quando cria e vê que é bom,
A gente está cansado, mas nem sente. A criança é assim, não é, Pedrosa? Está no brinquedo, nem sente o cansaço, nem a fome, de tanto que está empenhado. Como você falou do programa aqui, é persistência. Porque razões para desistir, a gente encontra muitas. As dificuldades são muitas, principalmente quando se anda na contramão do sistema que a gente vive, né? Temos que ser pessoas persistentes e sempre contar com essa energia, né? O universo nada mais é do que um campo dinâmico e pulsante de uma energia avassaladora. Se nós nos sintonizarmos com a energia disponibilizada no universo, nós vamos para frente. Agora, se nós desligarmos a nossa sintonia, vai acabando a nossa energia e nos sentimos fatigados e podemos até morrer, né? Morrer tem duas maneiras. Tem gente que é zumbi, está vivo, mas está morto. E tem gente que está numa situação física até muito degradante e está bem vivo. A história mostra, em pouco tempo perdemos um grande físico que estava com um corpo muito debilitado e uma mente extremamente lúcida. Então, o estar vivo é muito mais do que ter um corpo bem estruturado e com saúde. É ter uma mente atuante. Estar vivo é mais do que simplesmente saúde física. E, antes de tudo, saúde mental, emocional. Quando esta vai piorando, cai a nossa imunidade, dificulta a nossa vida e adoecemos mais, como temos repetidamente dizendo isso aqui. Então, que a gente possa sempre estar buscando, lá no nosso profundo ser, a sintonia com as forças do universo. Isso mesmo, meu querido irmão. Ótima explicação. E fica aí o convite no ar do livro Energia Ilimitada. Então, coisas que fazem bem à alma, como eu citei aí sobre o poder do subconsciente, né? O processo de aquisição dos valores elevados é de curso longo, bem elaborado, com frequências e bom direcionamento, a fim de alcançar-se o êxito pretendido. Então, essa é a aquisição de valores também a longo prazo. Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cessa de autoinduzir-se, cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente. Então, por exemplo, a pessoa compra um terreno com pedras, matos e tal, e ali ele projeta na mente uma bela casa, né? Ele faz um projeto mental primeiro. As dificuldades vão aparecer, mas se ele tiver empenho e condição, ele vai fazer a casa como ele projetou. O universo conspira ao nosso favor quando nós estamos dispostos realmente a determinadas coisas. Estão entendendo? Então ele vence as mazelas, os problemas armazenados no subconsciente. Vence pela vontade, pela persistência. Então tem como, né, a gente vencer e conseguir e conquistar. Isso eu dei um exemplo, mas são muitos outros. A pessoa que quer realmente estudar, quantos casos nós tivemos aí de pessoas que trabalhavam em lixões, não estou aqui desfazendo o trabalho de ninguém, porque é um trabalho digno, são pessoas que estão ali lutando no dia a dia para os seus sustentos, mas pessoas com extrema pobreza e dificuldade que fizeram faculdades e são hoje grandes profissionais, quer dizer, venceram todos os obstáculos, não é? Com muitas lutas, não tinha às vezes dinheiro para a própria merenda, enquanto os amigos iam na cantina comprar um lanche no intervalo, nem mal tinham um dinheirinho da passagem, mas venceu pelo seu próprio esforço, pela vontade de lutar sempre, e Deus a ajuda, como Paulo de Tarso, ajuda-te que o céu te ajudará, ou Jesus, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Não adianta as pessoas ficarem clamando a Deus, orando o tempo todo, me dá isso, me dá aquilo, e não faça nada. Olha, as coisas não são assim, meus irmãos, não caem do céu. Agora, a partir do momento que as pessoas se predispõem realmente a mudar, a buscar novas condutas e a conquistar certas coisas, podem ter certeza de que o universo vai conspirar a favor dela. Meus queridos irmãos, o assunto muito importante deixaremos para o programa de amanhã. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Desperta, meu irmão, ouve o Cristo falar no teu coração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Caros ouvintes, que a gente fique com uma palavra que o Pedrosa colocou agora. Façamos a nossa parte, que Deus complementa aquilo que falta. Muita gente não faz a parte dele e tem a cara de pau de pedir ajuda, não é? Então, que a gente possa sermos parceiros de Deus, ou ter Deus como parceiros. Deus é amor. Tudo que fazemos com amor acaba dando certo. Agora, se não é por amor, não faça nada, por favor. Nem a caridade vale se não for por amor. Não é que a gente tem falado aqui. Então, boa noite a todos, que possamos ter uma boa semana e cada dia a gente possa se sentir melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E se escorregarmos e dermos um passo para trás, também não nos revoltarmos, porque aqui no planeta Terra somos assim. Às vezes andamos para trás um pouco para criar um impulso, aprender com os erros, aprender com os nossos desafios constantes. Muito boa noite a todos. Boa noite, Maurílio. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela rádio local. Os internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e parte da Ásia também uma boa noite. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.